Saudações, pessoal, primeiro ano B, primeiro ano C, disciplina de Química. Mais uma semana aqui, a gente trazendo a correção da atividade proposta no final de semana anterior e também na expectativa, né? Cada semana que passa a gente fica na expectativa de uma certa previsão para o retorno das aulas presenciais. E enquanto isso não acontece, a gente vai dando continuidade nesse sistema remoto de ensino, né? Sistema virtual online, para que não seja prejudicado tanto essa questão da aprendizagem, né? Na medida do possível, a gente procura fazer da melhor forma possível, de acordo com aquilo que está ao nosso alcance de promover para cada um de vocês, né? E a gente sabe que nada substitui o contato presencial, mas as dúvidas que forem tendo, que vocês procurem acompanhar as videoaulas, as explicações, se mesmo assim as dúvidas persistirem, que vocês possam entrar em contato comigo, né, para que a gente possa dar novos esclarecimentos, novas explicações, para que essas dúvidas não fiquem prejudicando a assimilação do conteúdo, né, as explicações, a compreensão daquilo que está sendo transmitido, tá bom? Então não esqueçam disso. Dúvidas devem ser expostas, devem ser tiradas e não ficarem guardadas, tá bom? Antes da gente debater sobre esse nosso novo conteúdo, acredito que vocês perceberam que não tem tanta dificuldade, né, nessas leis ponderais, mas a gente sempre inicia a videoaula relembrando o que ficou no finalzinho da videoaula anterior, que no caso é a questão desafio, né? O desafio da semana passada. E aí a gente vai relembrar o desafio da semana passada, também vai dizer aqui se houve participação ou não de algum aluno das turmas e se houve vencedor, né? Vamos lá, vamos relembrar desse desafio qual foi. Pois bem, pessoal, como é de praxe, quem vence o desafio que a gente propõe recebe isso aí pelo WhatsApp, né? Confirmando que foi o primeiro a responder certo na sua turma, o desafio. Mas a gente anuncia que, infelizmente, não houve participação nesse desafio da semana, né? Nem de alunos do primeiro B, nem do C. Eu lamento, mas ao mesmo tempo eu sei que vocês estão muito atarefados, mas de qualquer maneira acompanhe, é importante acompanhar essa videoaula porque vai ter a explicação das questões, a resolução, né? Toda essa correção que a gente faz passo a passo. Aquilo que não foi entendendo, vão voltando no vídeo um pouquinho e no final a gente apresenta, deixa um novo desafio, o desafio dessa semana, tá bom? Deem a opinião de vocês, coisa rápida, não é uma coisa obrigatória, é para estimular o raciocínio e a atenção de cada um, tá bom? Então, a gente pede que vocês acompanhem tudo direitinho e como eu falei, persistir em dúvida, entre em contato, se não der para entender pela explicação na videoaula, entre em contato, né? Que a gente vai tentar explicar da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá, relembrar o desafio, nem porque não houve vencedor, que a gente vai deixar de explicar e desvendar qual era a solução do desafio da semana passada, tá bom? Então primeiro vamos relembrar qual era esse desafio, né, que a gente tinha proposto, certo? Vamos lá. Diz assim, não sei quem Lalovski sempre está presente, né, dando a sua contribuição nas nossas aulas de Química, pretende chegar a uma parte no meio de uma piscina. Parte essa que está distante 8 metros da borda. Ele possui 2 pedaços de madeiras que medem 7 metros cada um. Como pode chegar a essa parte central aqui, né? Já que ele não sabe nadar. Veja, só eu acho que ficou compreensível, né? A gente tem aqui, ele quer chegar nessa parte central, só que a distância daqui para cá é de 8
metros, né? E ele tem pedaços de madeira aqui que são cada um metro 7 metros. Ele não pode danificar, não pode pregar um no outro, né? Não pode cortar. Como ele vai chegar do outro lado, tá bom? Acredito que muita gente não respondeu porque talvez não tenha acompanhado a videoaula até o final, né? Que a gente apresentou o desafio, ou talvez por conta que não deu tempo também, ou esqueceu. Mas era um desafio consideravelmente fácil, porque a gente vai mostrar aqui qual seria a solução dele, tá bom? Para já ganhar um tempinho, em forma de desenho, né? Em forma de desenho fica melhor da gente compreender a resolução. A resolução seria assim, pessoal. Ele pegaria uma madeira dessa, né? O primeiro pedaço de madeira, e colocaria assim na diagonal, né? De modo que quanto mais ele pudesse afastar para frente, melhor. Então colocaria na diagonal e colocaria outro no sentido em linha reta até chegar no ponto que ele desejava, tá bom? Então essa seria uma das respostas para que a gente desenhe. Qualquer cantinho desse daria a mesma coisa, certo? Colocaria num desses cantos da piscina um pedaço de madeira na diagonal e outro pedaço em linha reta até chegar no ponto desejado, tá bom? Então peço para que vocês acompanhem a explicação das questões. Foram 7 questões de química que a gente colocou, né, a respeito desse novo conteúdo. E no final da acompanhe que no final da videoaula tem um novo desafio e eu gostaria muito que vocês participassem, né, dessa opinião de vocês, tá bom? Acertar ou não, ser o primeiro a dizer certo ou não, isso é uma consequência, né? O objetivo é que a gente participe para incentivar o nosso raciocínio lógico, tá bom? Então vamos agora para as nossas questões de química, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, como diz aqui em cima, ó, leis ponderais, Lavoisier e Proust, tá certo? Então, vamos dar uma explicação. A videoaula que eu coloquei para vocês como sugestão, às vezes tem outras também que explicam bem, né? Mas para a gente não colocar um monte de vídeo, a gente coloca, de acordo com o que eu entendo, colocar aquele que seja mais compreensível e mais objetivo para vocês. E aí, houve lá, né, uma explicação a respeito dessas leis ponderais. No caso, a gente colocou 2 vídeos, né? Primeiro, Lavoisier, depois Proust. A gente vai falar aqui também de forma separada, né? Vamos trabalhar com proporções, com valores, tá certo? E a gente está, na primeira questão aqui, está perguntando o seguinte: como chama-se a lei de Lavoisier? O que é que ela diz? Primeiro, vamos lá. Como chama-se a lei dele? A lei dele chama-se lei da conservação das massas, né? Então a gente tem a lei da conservação das massas. E o que é que ela nos diz? Ela diz que se você tem 2 elementos ou 2 componentes ou mais de 2, né? Mas se você tem elementos que vão ser unidos, você vai ter como, num ambiente fechado, onde não há perda, você vai ter como resultado, né, a soma, vai ter um resultado onde a massa vai ser igual à soma daquilo que for utilizado. Resumindo, quando você tem aquelas substâncias iniciais que vão ser unidas, para saber quanto vai dar a massa do resultado final, basta você somar as massas do que foi unido, as substâncias que foram unidas, né? E vai dar como resultado. Essas substâncias que são colocadas inicialmente, elas são chamadas de reagentes. E o que dá como resultado final, a gente diz que é o produto, tá bom? Então, no exemplo, a gente tem, lembrar aqui um exemplo para vocês. Digamos que a gente vai unir hidrogênio e oxigênio e vai ter como resultado moléculas de água, tá bom? Então vamos supor aqui 15 gramas, né, do hidrogênio, né, do gás hidrogênio, que é H2, 15 gramas de hidrogênio, com 10 gramas de oxigênio. Digamos que nada vai se perder, tudo vai aparecer no produto gerando água. A pergunta é, quantos gramas de água a gente vai ter nessa reação, né? Considerando que nada vai se perder, tudo vai ser
vai surgir lá no resultado, lá no produto. Então, como eu falei, 15 gramas de hidrogênio com 10 de oxigênio vai dar 25. Então, eu vou ter 25 gramas de água, tá bom? Considerando que não há perda, né? Que não há excesso de nenhum dos reagentes, que tudo vai aparecer lá no produto de forma proporcional, tá bom? Então diz isso. Para saber a massa do produto, basta somar a massa de todos os reagentes, ok? Então, isso é a lei de Lavoisier, que chama-se lei da conservação da massa, tá bom? E a gente vai ver daqui a pouco, relembrar daqui a pouco, que a lei de Proust também vai no mesmo sentido, né? Proust teve base em Lavoisier, foram de épocas semelhantes, e aí ele aprofundou, criou situações do qual precisa-se da lei de Lavoisier para poder compreender também e utilizar a lei de Proust. Daqui a pouco a gente vai relembrar um pouquinho sobre a lei de Proust, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido, né? A gente não colocou aí, só fez uma explicação aqui oral a respeito do nome da lei de Lavoisier e o que é que ela significa, o que é que ela diz, tá bom? Essa 2 é apenas para a gente relembrar que certamente vocês já escutaram algum professor, já viram em algum canto, que isso é uma frase muito conhecida dentro das ciências naturais, né? E eu coloquei aqui só para poder a gente falar um pouco novamente a respeito disso, que está diretamente relacionado à lei de Lavoisier, que é aquela frase que diz assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Isso quer dizer que realmente no nosso meio ambiente, na natureza, as coisas que parecem se perder, na verdade elas não estão se perdendo. As coisas que estão nascendo, na verdade tudo é transformação, né? Então dentro da ciência a gente tem sempre transformações que estão acontecendo o tempo todo, tá bom? Então tudo que a gente diz, por exemplo, num processo de decomposição, né? Tem uma certa matéria que ela está entrando no processo de decomposição, a gente diz que ela está desaparecendo, ela está deixando de existir, na verdade ela não está. Ela está se transformando, né? Muitas vezes passando para um outro estado, né, físico, ou passando para uma outra representatividade em sua matéria, mas que ela está apenas se transformando. Não está nem se perdendo, nem se criando, né? Ela está apenas se transformando. Isso a gente pode dar o exemplo do próprio ciclo da água, né? Quando a gente fala assim, a quantidade de água no planeta, está aumentando, está diminuindo, tem um período de seca, tem um período de muita chuva e tudo. Não, porque muitas vezes a gente associa na nossa mente a água como se fosse só no seu estado líquido. Na verdade, a água pode, no exemplo que a gente está falando aqui, né? Que seria um exemplo para explicar essa afirmativa aí, que ela passa de um estado para outro, né? A quantidade na água no estado sólido, da geleira, está diminuindo mais, na parte líquida está aumentando mais, na parte gasosa também, por conta do aquecimento global e tudo, mas a quantidade de água no planeta nunca aumentou, nem diminuiu, permanece sempre a mesma, o que muda é apenas o seu estado físico. Isso é apenas um exemplo, né? Mas isso acontece com todos os materiais, com todas as substâncias que a gente tem na natureza, que elas não se perdem, não se criam, apenas vão se transformando o tempo todo numa forma de ciclo, tá bom? Vamos agora para as questões que elas envolvem mais alguns cálculos, né? A gente tem algumas questões que já vai trazer alguns cálculos para nós, tá bom? A gente colocou a resolução aqui, mas a gente viu que tem uma muito simples. Acredito que muitos de vocês, quando viram a explicação e quando pegaram a lista, que é muito semelhante, eu lembrando, pessoal, que a gente pega sempre dos vídeos, tá bom? É importante vocês não apenas pegarem a atividade e tentar responder. É importante vocês também assistirem o vídeo que vai junto de explicação, porque as atividades são baseadas nesse vídeo. Muitas vezes a gente coloca, as mesmas questões são explicadas lá, só mudando um pouquinho o valor, quando é questão de cálculo, né? Quando é questão de teoria, de definição que não envolve cálculo, a gente também tira desses vídeos, tá bom? Então é importante vocês assistirem o vídeo, não apenas tentar responder a atividade sem antes ter dado uma olhadinha no vídeo. É importante dar uma olhadinha sim
no vídeo, porque ele é a base para que você responda a atividade, tá bom? Então, a partir dessa terceira questão, nós já temos alguns cálculos, né? Mas tem muita gente que quando pegou, já muitos desses cálculos foi feito mentalmente, né? É cálculo que vai envolver basicamente as operações, uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, só isso. Você tem que olhar a base, é aquilo que diz tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão. O cálcio reage com oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta. Está faltando algumas informações na tabela, alguns valores, né? E aí é simples, vocês vão ver que é muito simples. Ele pede, descubra os valores de x, y e z com o auxílio das leis de Lavoisier, que a gente falou agora há pouco, que é a lei da conservação das massas, e a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Mais adiante, a gente vai comentar um pouquinho, relembrar um pouquinho o que é que significa essa lei, né? Mas vamos lá, pessoal, olha só. Está dizendo aqui que cal mais oxigênio, cálcio, desculpa, mais oxigênio, vai ter como produto cal virgem. Como eu falei no comecinho, do lado esquerdo, onde tem cálcio mais oxigênio, isso aqui é chamado de reagentes, né? Então, o cálcio e o oxigênio são reagentes. O que eles produzem, o resultado dessa junção aqui, que no caso é cal virgem, é chamado de produto, tá bom? Então, o cálcio e o oxigênio são os reagentes e a cal virgem é o produto, que é o resultado dessa junção aqui. Ele diz assim, pessoal, na primeira experiência, 20 gramas de cálcio com mais uma certa quantidade de oxigênio resultou em 28 de cal virgem. Aqui é Lavoisier, conservação da massa, nada se perdeu, né? Considerando que nada vai se perder aqui, tá bom? Então, pela lógica, 20 mais quanto vai dar 28? No caso, 8, né? Então, coloquei até aqui, ó, primeira experiência, 28, que é o produto, menos um dos reagentes, que é 20, dá 8. Então, de oxigênio vai ser 8 gramas aqui. 20 com mais 8 vai dar os 28 da cal, né? É só juntar os dois que vai dar 28 da cal virgem. Acho que isso aí é simples e aí vocês compreendem com facilidade. Olha a segunda experiência. Vocês, não, a segunda experiência está mais complicada, que está faltando 2 valores. Realmente. E aqui tem que manter uma proporção, pessoal. Veja, eu não posso pegar qualquer valor e botar de qualquer jeito, não, porque são os mesmos elementos, viu? E eles têm que manter a mesma proporção para poder não ter sobra. Não pode ter excesso, nem escassez, digamos, né? Ou ausência de um dos reagentes, tá bom? Por exemplo, vai ter que ser sempre nessa proporção, 20 de cálcio para 8 de oxigênio. Quer dizer, se eu dobrar o cálcio, vai ter que dobrar o oxigênio. Eu não posso dobrar o cálcio e botar qualquer quantidade de oxigênio aí não, que aí vai ficar tendo sobra. De um deles dois vai ficar tendo sobra, tá bom? Então tem que ter uma proporção. Por isso que é que vai entrar a segunda lei, que é a lei das proporções constantes, que é de Proust, tá bom? Então não posso sair colocando qualquer valor não. Eu acho que o 8 aqui ficou compreendido direitinho, né? Mas veja só, como é que eu vou descobrir o valor desse y e desse z? O par que está completo aqui, comparando a primeira com a segunda experiência, é essa parte do oxigênio. Não é isso mesmo? Ó? Porque a gente descobriu que aqui é 8, ó. Aqui é 8, ó. Esse x aqui é 8. Então, de 8, o que é que aconteceu com o oxigênio da primeira para a segunda experiência? Passou de 8 para 32. Nesse caso, tem que ser proporcional. Então, ele multiplicou por alguma coisa, né? Ou seja, de 8 para 32, ele quadruplicou. Olha aqui que eu botei aqui, ó. O oxigênio quadruplicou. Ele aumentou 4 vezes mais. Então, da primeira para a segunda experiência, se o oxigênio aumentou 4 vezes mais, que é um dos reagentes, o outro reagente também vai ter que ter quadruplicado, ou seja, aumentado 4 vezes mais, e o produto também aumentado 4 vezes mais, tá bom? Tem que se manter toda a proporção, tanto do lado dos reagentes, quanto do lado do produto. Isso é o que diz a lei de Proust, tá bom? Então, vamos lá. De 8 para 32 aumentou 4 vezes. Quer dizer que de 20, aumentando 4 vezes, 20 vezes 4 vai dar 80. Então, o y vai ser 80, né? Porque quadruplicou também. Então, pela lógica, aqui, pronto, já que você tem 80 aqui, você pode até usar qualquer uma das duas leis, né?
Se você usar a lei de Lavoisier, você vai somar. 80 com 32 vai dar 112. Quem fez assim, dá 112. Mas quem usou só Proust, aqui, ó, de 28 quadruplicando, ou seja, 28 vezes 4, vai dar 112 também. Tá certo? Então é simples, é só analisar com calma, né? Utilizando uma lei ou a outra, vai dar certo aqui, tá bom? Eu acho que vocês entenderam, né? Mas caso persista dúvida e vocês voltando o vídeo, assistindo de novo, não entendendo assim mesmo, podem entrar em contato para a gente explicar melhor, tá bom? Então, y é 8, x é... Desculpa, pessoal. X é 8, né? O y aqui vai dar 20 vezes 4, vai dar 80. E o z vai dar 112, tá bom? Vamos lá passar para a nossa próxima questão, quarta questão. Pois bem, a quarta questão também é semelhante, né? Tem uma tabelazinha aí, tudo direitinho. Diz assim, pessoal, olha. O carbono no estado sólido reage com o oxigênio no estado gasoso, dando origem a dióxido de carbono, no estado gasoso também. Determine, apresentando os valores convenientes, os valores de x, y e z. É a mesma coisa da anterior, né? É para a gente descobrir quanto vale y, quanto vale z e quanto vale o x aqui, certo? De modo que se verifica a lei de Lavoisier, onde o carbono mais o oxigênio vai ter como produto o gás carbônico. Ou seja, 6, carbono e oxigênio são reagentes. Dióxido de carbono ou gás carbônico, que é a mesma coisa, vai ser produto. Lembrando que a soma dos reagentes vai dar igual o valor do produto, tá bom? Então, bora lá. Sabendo disso, 6 mais 16, x vai dar 22, né? Bem simples aqui, ó. 6 mais 16, x vai dar 22. Ok. Agora, como é que a gente vai descobrir o y? Para descobrir o y, a gente tem que comparar algum reagente ou até mesmo o produto de uma experiência para outra. Por exemplo, vamos olhar aqui o que aconteceu com o oxigênio na primeira linha para a segunda, tá bom? De 16 para 24, aumentou a metade, ou seja, aumentou 50%. De 16 para 24, aumentou metade. E aqui não é 22, de 22 para 33, aumentou também metade, que a metade de 22 é 11. Aumentando metade, 22 com 11 vai dar 33, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, nesse caso aqui, ó, o que aumenta proporcionalmente em um tem que aumentar em todas as partes, tanto nos reagentes quanto no produto. Então, se aumentou metade no reagente e aumentou metade no produto, pela lógica, aqui no carbono vai aumentar metade também. Quanto é a metade de 6? A metade de 6 é 3. Então, aumentando, né? 6 com 3 vai dar 9. Ah, Globo, isso é mais complicado. Eu usei outra maneira aqui de Lavoisier. Ó. Você vai pegar 33 menos 24. Exato. Que também vai dar 9, como a gente fez aqui. Ó, né? Como ele está orientando a usar só Lavoisier, então você vai usar aqui só soma e subtração. Né? Quando for para descobrir o produto, somos reagentes. Quando for para descobrir um dos reagentes, diminui o produto do outro reagente que está aparecendo o valor. No caso aqui, ó, 6 mais 16, x 22. Né? 33 menos 24, y 9. 44 menos 12, z 32. Acredito que também essa questão estava bem fácil, né? Bem simples, tá bom? Vamos prosseguir para a nossa quinta questão. A quinta questão é também uma questão aberta, de definição, né? Como chama-se a lei de Proust? A gente viu em algumas questões anteriores aí, já dizendo o nome dessa lei. Ele não pede para explicar, mas a gente vai só relembrar, dizer o nome novamente e comentar rapidamente o que é que significa, né? A lei de Proust é a lei das proporções constantes, né? Então, essa lei das proporções constantes, ela é um complemento, né? Ela vai dar continuidade à lei de Lavoisier, por conta que vai mostrar realmente que se você aumenta uma quantidade em um dos reagentes, você tem que aumentar proporcionalmente em todos os reagentes e também no que foi produzido, no produto, tá bom?
ou seja, de forma percentual. Se aumentou 50%, como a gente viu na questão anterior, se aumenta 50% em um dos reagentes, tem que aumentar 50% no restante, nos outros reagentes e nos produtos também. Tá certo? Então, a lei de Proust diz isso, proporções constantes, ou seja, o aumento proporcional de uma parte dessa reação tem que ser também distribuído para todas as demais partes do restante da reação. Tá bom? O que aumentar nos reagentes tem que aumentar no produto de forma proporcional. Certo? Aí tem uma tabela aí novamente, mesmo procedimento, né? Vejam, pelas leis de a sexta questão, pelas leis de Lavoisier e Proust, descubra os valores desconhecidos. Mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, primeira toda completinha, 2, 6 e 8. 2 de hidrogênio com 6 de carbono dá 8 de produto chamado metano, né, um gás, que a gente tem aqui, ó, 2 com 6 dá 8. Não se perdeu nada. Lembrando que hidrogênio e carbono são reagentes e metano é produto, tá bom? Como é que a gente vai descobrir os outros? Né? A gente vai descobrir os outros. Aqui não tem como utilizar nessa segunda parte, ó, nessa segunda linha, não tem como usar Lavoisier, porque está faltando duas informações, só tem uma. Na terceira também não tem como usar Lavoisier, porque só tem uma informação, está faltando duas letras. Mas a gente utiliza Proust, proporções constantes. Como? Como são os mesmos elementos, eles têm que ter proporcionalidade de um experimento para o outro, ou seja, de uma linha para outra. De 6 para 18, triplicou. Olha aqui, pessoal. Compare os dois primeiros valores do carbono para descobrir a proporção entre os elementos. Então, eu comparei o carbono. Por que o carbono? Porque é o único que está com dois valores, tá vendo? Ó, aqui 2 e y não dá para saber, 8 e x também não dá para saber. Agora, no carbono de 6 e 18, quer dizer que da primeira experiência, da primeira linha para a segunda, triplicou. Se o carbono triplicou, eu tenho que triplicar o hidrogênio e o metano também. É a lógica, né? Então, triplicando o hidrogênio, 2 vezes 3, 6. Então, o y vale 6. Triplicando o metano, 8 vezes 3, 24. O x vale 24, como tem aqui, tá bom? Simples desse jeito mesmo. Então, y 6, x 24. Ok? Já descobri duas letras. Para descobrir as próximas, o que é que eu faço? Agora, eu tenho várias alternativas, né? Mas olha agora o lado do metano, pessoal. Compara a primeira experiência com a terceira, certo? Ó, compara o primeiro e o terceiro valor do metano. Comparando a primeira experiência, que é a primeira linha, com a terceira, de 8 para 40, aumentou 5 vezes, né? Se aumentou 5 vezes no produto, vai aumentar 5 vezes também em cada um dos reagentes. Então, da primeira para a terceira, viu? Ó, do primeiro valor para o terceiro, aumentou 5 vezes. Então, a gente vai ter 8 vezes 5, 40. Então, aqui vai ser 2 vezes 5, W vai ser 10. E 6 vezes 5, Z vai ser 30. Tá bom? Tranquilo. Quando dá para usar Lavoisier, na mesma linha, soma ou subtrai. Quando não, usa Proust comparando, né, uma linha com outra, a proporcionalidade. Se dobrou, se triplicou, aumentou 4 vezes, 5. É nesse sentido que a gente utiliza cada uma. Tá certo? A gente vai agora passar para a nossa última questão, né? Se não me engano, só foram 7 questões que a gente passou na atividade. Então, agora, a sétima e última questão, apesar de ser um problema, não está numa tabela, mas o sentido também é simples, é parecido, inclusive com uma das questões que foram lá disponibilizadas no vídeo explicativo para vocês. Eu vou ler aqui, tá bom? Sabe-se que 32 gramas de nitrogênio reagem completamente com 8 gramas de hidrogênio, formando amônia. Então, nitrogênio e hidrogênio reagem, quer dizer que eles são reagentes, a palavra já está dizendo, né? Formando amônia. A amônia vai ser o produto. Qual será a massa em gramas de amônia, ou seja, do produto, quando 192 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Pegando tudo isso, a gente viu que nas tabelas ficava mais fácil, né? Não é? Só que aqui não está em tabela. Mas vamos transformar isso aqui como se tivesse uma tabela. De um lado a gente tem os reagentes. No caso, o nitrogênio mais o hidrogênio. No lado direito a gente tem o produto. No caso aqui a amônia. Ele disse aqui, pessoal, 32 de nitrogênio reage com 8 de hidrogênio. Então, completamente, ó, não tem sobra não. Tudo
se aproveita lá no produto, não tem sobra de nenhum, tá bom? Então 32 de nitrogênio com 8 de hidrogênio, pela lei de Lavoisier, né, da conservação da massa, só é somar 32 com 8 que vai dar 40 de amônia. A gente já descobriu que vai dar 40 de amônia. Mas ele não pediu isso, mas a gente precisa dessa informação para continuar fazendo o que ele quer, tá bom? Então, tudo bem. Na segunda parte, ele dá a informação só do nitrogênio, ó. Quando o nitrogênio passou para 192 gramas. Então, do lado do nitrogênio, eu coloco aqui 192 gramas, tá certo? O outro valor do hidrogênio eu não sei. E o valor da amônia, que é o que ele está querendo saber, eu também não sei, né? Eu também não sei. Eu vou usar aqui. Não tem como usar Lavoisier, só Lavoisier aqui, por conta que a gente não tem, tem um valor só, está faltando 2, ó. Então, eu tenho que usar a lei de Proust, né? A lei das proporções constantes. Como assim? Eu comparo o que aconteceu da primeira experiência com a segunda. Alguma que esteja completa. O nitrogênio está completo, tem 32 e 192. Eu não posso comparar nem o hidrogênio, nem a amônia, que não está completo o par, né? Mas se eu comparar aqui, ó, na primeira experiência com a segunda, o nitrogênio de 32 para 192, o que foi que aconteceu? É só você dividir o maior pelo menor que você descobre, né? 192 dividido por 32 dá 6. Quer dizer que o nitrogênio aumentou 6 vezes mais. Para manter a proporção, eu tenho que aumentar também 6 vezes mais no restante dessa reação, né? Então eu tenho que aumentar 6 vezes mais no hidrogênio e eu tenho que aumentar 6 vezes mais também na amônia. Tá bom, pessoal? Eu não posso, se aqui aumentou 6 vezes mais, eu não posso aumentar 5 vezes, ou 7, ou 2. Não, tem que manter a proporção. E isso é o que significa a lei de Proust. Proporções constantes. Então, o que aumentou proporcionalmente em um, multiplicando, tem que aumentar nos outros também. Tá bom? Com a mesma proporção. Então, o nitrogênio aumentou 6 vezes. Quer dizer, foi multiplicado por 6. Então, o hidrogênio vai ter que ser multiplicado por 6 também. 8 vezes 6, 48 para hidrogênio, que é X. A amônia, 40 vezes 6, 240 de amônia. De acordo com a pergunta, ele queria saber apenas a amônia, né? Então, para o enunciado da questão, é 240 gramas de amônia. Eu fiz também o hidrogênio para poder ficar a tabela toda completinha. Porque o que ele perguntasse aí, a gente teria condições de responder. Tá bom, pessoal? Então, é um conteúdo fácil, né? A gente tem que estar atento. Duas leis simples de entender. A de Lavoisier, mais simples ainda, porque trabalha com soma e subtração. E a de Proust vem trabalhar com a gente mais uma parte de multiplicação e divisão, mas que é tudo muito simples, né? Agora a gente tem que estar atento para não errar coisas fáceis demais, né? Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, volte o vídeo e diga de novo, insisto. Se tiver dúvida e pelo vídeo não der para entender, entre em contato. Não fique com as dúvidas não. Tá certo? Pronto. Antes de encerrar, a gente deixa um novo desafio, né? Deixa sempre um novo desafio para que vocês analisem. Vocês participem. Não teve participação nessa semana passada, mas vamos incentivar aí, né? Às vezes esse desafio serve até para uma distração assim, porque é uma coisa mais investigativa, né? Não está dentro do nosso conteúdo mesmo não, tá bom? É só para incentivar o raciocínio lógico de vocês, certo? Então, eu vou apresentar agora o desafio. Lembrando que até a terça-feira vocês podem participar, opinar sobre o desafio, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail. Tanto vocês escolhem a maneira melhor aí, tá bom? De dar a opinião de vocês. E aí, eu trago o desafio para vocês, um videozinho, que fica melhor de vocês acompanharem toda a explicação, tá bom? Então, vou apresentar o desafio agora. Um colar roubado. A senhora Smith foi à polícia denunciar que seu colar vintage estava desaparecido. Ela estava extremamente chateada. Quando os policiais chegaram à sua casa, ficaram surpresos ao não encontrar sinais de invasão. Não havia fechaduras arrombadas nem portas forçadas. Só o que indicava que algo estava errado era uma janela quebrada.
Mas o interior do apartamento contou outra história. Havia uma bagunça enorme na casa e pegadas sujas por todo o piso. Surpreendentemente, no dia seguinte, a senhora Smith foi presa por fraude. Por quê? Acho que deu para entender, deu, pessoal? Vocês entenderam aí ou teve alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Pois bem, né? Eu não vou repetir tudo novamente, qualquer coisa volta um pouquinho, é só dizendo que ela foi pega em fraude, quer dizer que ela mentiu, ela planejou, né? Ela planejou ir sair. E como foi que a polícia descobriu isso? Teve certeza disso que não teve esse assalto, esse arrombamento, mas que era mentira dela, era um plano dela, né? Aí vocês podem opinar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido a aula direitinho. E mais uma vez eu faço o apelo para que a gente olhe direitinho os nossos compromissos durante a semana, tá bom, pessoal? Sempre recebendo material na sexta e tendo até a quinta, era até a quarta, eu deixei até a quinta, um dia a mais para vocês, até meio-dia, porque eu preciso repassar esse controle para a escola na quinta à tarde. Então, eu preciso de um tempo para organizar e enviar para a escola, tá bom? Não esqueçam, recebendo material na sexta, tem até a quinta, para vocês se planejarem direitinho, tá bom? Então, valeu, qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus aí, viu?